Wilson Rodrigues, a Márcia Araújo, o Arthur do Vale, e que ele comenta aqui, impressionante como esse Nova Iguaçu subjugou o Vasco em 2 jogos e não conseguiu levar nenhum perigo contra o Flamengo. O Flamengo jogando abaixo do que já mostrou nesse campeonato e ainda assim foi tranquilo. De fato, eu vi o jogo também dessa maneira, meu caro Arthur, porque o Flamengo não fez um grande esforço, um grande jogo, mas ainda assim conseguiu administrar com certa facilidade até o jogo, né? As únicas oportunidades de gol do time da Baixada Fluminense foram chutes de fora da área, como já vinha acontecendo em outros compromissos do Flamengo. Chutes de média distância, que fizeram ali o Rossi trabalhar um pouquinho, mas, no geral, o Flamengo tendo um domínio completo do jogo. O Robson Bertelli, que é membro do canal, diz que o Luiz Araújo está bem abaixo dos demais. Cara, eu achei que ele fez um bom jogo hoje, inclusive, foi muito bem no lance do segundo gol, com uma ótima inversão de jogada. Ele inverteu, encontrou o Cebolinha livre, o Cebolinha deu sequência de jogada e o Pedro marcou. Fez outros bons lances, fez uma inversão boa, buscando também a cabeçada do Bruno Henrique, que foi para fora. Enfim, eu não acho que ele foi mal hoje, não. Eu até entendo que o Luiz Araújo, ele não tem bola, na minha visão, para ser um titular intocável absoluto. Mas hoje eu acho que ele fez uma boa partida. Cebolinha muito bem, elogiando aqui o Marcelo Martins da Silva. O Felipe Alvim Quinés também elogia o Everton Cebolinha. O Vitor Cunha também conosco aqui. Boa vitória, mas o time está perdendo muitos gols ainda. Eu falei sobre isso na transmissão do Gol, meu caro Vitor. O Flamengo ainda perde muitos gols. Inclusive aquela grande defesa do goleiro Fabrício no primeiro tempo foi gol perdido pelo Pedro. O Pedro estava em condições de marcar, ali numa situação super favorável, e acabou desperdiçando uma chance muito clara. Eu acho que isso precisa realmente ser corrigido, né? O Flamengo tem que dar um jeito nisso. Não é possível que o time perca tantos gols assim, como já vem acontecendo há alguns anos, e hoje não foi diferente. Cláudio Peçanha, a Glaucio também com a gente, Alexandre Ferreira, não gostou da organização tática do Flamengo. A recomposição é muito boa e defensivamente o time é muito seguro. Agora, no ataque, tem que aproveitar melhor as chances criadas. Cria chances, mas ainda está desperdiçando gols demais. Um abraço para Contagem, Minas Gerais, onde está o Pedro Ricardo. Valeu, Pedro. Um abraço para você, meu amigo. Aí no interior mineiro. E aguardando também a entrevista do Tite, que ainda não começou. O Matheus Gomes fala do pênalti. Eu achei que houve o toque, mas o Luiz Araújo não, o Ayrton Lucas poderia continuar na jogada, na minha visão. Ele acabou dando mais um passo, depois acabou optando por desabar. Se o árbitro não marcasse o pênalti, seria bem feito por o Ayrton Lucas, mas o toque de fato aconteceu. Mas um pênalti, no mínimo, discutível. Dá para discutir de fato a marcação do pênalti, porque o jogador tinha condições de seguir. Aí fica muito interpretativo. Mas houve o toque, de fato. Acho que foi até forte bastante, mas ele dava para continuar de pé, ele acabou optando por cair. E aí o árbitro marcou o pênalti. Mas acho que reduzir a discussão do jogo a um pênalti é demais, né? Porque o gol do Flamengo também anulado pelo VAR não foi nada convincente, aquele trabalho do pessoal da equipe do VAR. E o Flamengo teve assim, uma superioridade tão grande, gente, muito grande, sem fazer muito esforço. Obrigado ao Otávio Pacheco, que prestigiou aqui a nossa transmissão no Gold, né, e acompanhou os jogos. Que bom que você vai sentir falta dos comentários, mas vai encontrar sempre aqui no canal, nas nossas lives, e quem sabe até durante alguns jogos a gente possa fazer alguma coisa juntos aí. Vamos pensar nisso. O William Lima do Santos, aliás, ele sente falta de chutes de fora da área no time do Flamengo. De fato, o time poderia arrematar mais de média distância. O Bruno Chaves pergunta se dá para rodar a equipe com esse 3-0. Eu acho que sim, porque tem jogo da Libertadores terça-feira contra o Milionários, o jogo vai ser lá na Colômbia, e tem jogo contra o Palestino no Maracanã na quarta-feira, 3 dias depois do jogo contra o Nova Iguaçu, o jogo do domingo da semana que vem, que vai definir o Campeonato Carioca. Jorge Oliveira pergunta até que horas a imprensa pode ficar no Maracanã. Umas 2, 3 horas depois do jogo, geralmente. O Wellington Silva fala que o Rossi não passa confiança para ele. Teve uma saída ruim do gol hoje, mas aí a conclusão do Nova Iguaçu foi por cima do travessão. Mas, de fato, ele hoje acabou não errando nesse lance especificamente. E as outras vezes foi seguro nas defesas que fez. Bruno Henrique não entrou bem, na opinião do Zé Carlos Carvalho. Está faltando ritmo para o Bruno Henrique. Acho que ele pode até aproveitar. Agora vai começar essa maratona de jogos, vai acabar jogando mais tempo, gente. Tem isso também. O Douglas quer saber o que o Tite vai falar do Gabigol na entrevista. O Clóvis Gonçalves está lá no Amazonas, em Manaus. O Sérgio Kawasaki falando que o Bruno Henrique está abaixo também. O Lincoln Matheus quer que eu elogie o Pedro. Eu elogio o Pedro, tenho elogiado muito ele esse ano. Mas ele perdeu um gol feito ali diante do goleiro no primeiro tempo. Tem que aproveitar essas chances. Acho que tem que se cobrar e melhorar cada vez mais o desempenho desse tipo de jogada. Tá? É como eu vejo. O Adilson Santos, lá em Teresópolis. O Frank Miranda, acho que o Pedro está muito abaixo. Pô, mas ele, ainda assim ele meteu 2 gols e teve um anulado.
Na verdade, fez 3. Felipe Alvim Quinet, expectativa para o da Libertadores. Que o Flamengo seja um time consistente, né? Que não fique titubeando como ano passado, quando perdeu para Alpes e tudo. Dá pinta de que vai ser bem diferente. Vamos ver a partir de terça-feira. E vai ter live aqui no canal depois do jogo. O jogo é às 7 da noite, 9 horas mais ou menos, 9 e pouquinho. A gente vai conversar sobre Milionários e Flamengo. O Pedro Alves, o fato de ter o toque já é pênalti. O erro do juiz é não marcar. A opinião dele aqui. O Cláudio Peçanha acha que Luiz Araújo foi melhor no segundo tempo. E acho que ele vai ser reserva quando voltar o Gerson. Eu também acho que essa possibilidade é bem razoável. John Bandeira com a gente, o Jonathan Kalisman também aqui com a gente. Muito obrigado pelos elogios. Ele acha que o Flamengo fez um jogo bem, eu acho que está pensando na Libertadores. Pode ser também. Agora os jogadores começam a dosar energias sempre que possível, meu caro Jonathan. Alexandre Paiva, membro do canal conosco também. O Tielson Almendra, sobre o pênalti, acredito que seja interpretativo. Então vale a interpretação do árbitro, diz ele. O Adam Santos, membro do canal. Como esse time do Nova Iguaçu desclassificou o time da SAF, falando do Vasco? Não é só isso. O Vasco jogou 3 vezes com o Nova Iguaçu. Tá? Perdeu a primeira na Taça Guanabara, empatou a segunda e era para ter perdido. O goleiro Léo Jardim fez tantas defesas que acabou sendo convocado para a seleção no lugar do Ederson do Manchester City, que se machucou naquele fim de semana. E depois fez 12 defesas naquele jogo e perdeu o outro jogo. Então, é mais do que isso. O Nova Iguaçu foi muito superior ao Vasco, o time que só ameaçou o Flamengo no chute de fora da área. Contra o Vasco, chegava na cara do gol. Honestamente, jogando aquela bola que vinha jogando o Vasco até ser eliminado, se por um acaso conseguisse a classificação contra o Nova Iguaçu e enfrentasse o Flamengo aqui, cara, chance muito grande do Vasco sair muito machucado. Porque foi um desastre a atuação do Vasco nos 2 jogos. Muito ruim. Muito ruim. O Tizai Magnavita diz que o Flamengo teve hoje a votação mais baixa. O Erlon Santos. Fabrício Bruno, não quer? Não entendi o que você quer dizer. Fez um jogo seguro hoje o Fabrício Bruno, que é um bom zagueiro. Eu só acho que ele não é o melhor zagueiro do Flamengo. Mas tem jogadores mais qualificados, mas ele está discutindo posição. Se estiver na boa fase, pode jogar. Problema nenhum. A defesa do Flamengo para o Gelson Bates é muito boa. O Flamengo não pegou um time que... Mas o Flamengo não foi testado porque não pegou times mais fortes. Ele pergunta, mas aí eu acho, Gelson, que assim, o time está sendo reformado. Isso aqui é o Campeonato Carioca, quase uma pré-temporada. Preparou melhor a defesa. Vai sofrer mais? Vai levar gols? Claro que vai. Vai perder jogo? Vai perder jogo durante o ano. Mas pode aprimorar o desempenho defensivo e certamente não vai ser tão vulnerável como foi no ano passado. Pelo menos é o sinal que o Flamengo está dando. O Ederson Figueiredo, que estava na cara que o Flamengo seria muito superior, sem dúvida alguma. Um abraço para o Rony Franco, lá em Parintins.